Eu já passei por algumas situações na vida que eu não queria passar. Também já estive em alguns lugares onde eu nunca quis estar. Nunca desejei estar em alguns lugares e fui obrigado a estar lá. Eu já enfrentei coisas na vida que eu nunca desejei enfrentar. Já comi coisas que eu nunca tive a mínima vontade de experimentar. Eu já vi coisas que eu nunca tive a curiosidade de ver. E já ouvi coisas também que nunca pensei e nem desejei ouvir. Eu sei que o Bruno, com certeza, ele também nunca desejou estar no hospital. Nunca desejou retornar ao hospital. Nunca desejou ficar 3 meses numa UTI. Eu não sei se só eu e o Bruno. Tem mais alguém aqui que já experimentou algo dessas que nós falamos aqui? Tem mais alguém? Tem algumas pessoas, né? Às vezes nós passamos por certas situações e na maioria das vezes nesse contexto nós nos perguntamos: para que isso? Por que estamos passando por isso? Por que experimentar isso? Qual a necessidade? E se nós não atentarmos um pouco para a questão bíblica, nós vamos perceber que nós já estamos, quando agimos dessa forma, entre o limite, da fé e da incredulidade. Porque ou nós cremos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, ou estamos colocando em xeque que os planos do Senhor serão estabelecidos na nossa vida de qualquer forma, como está escrito em Jó 42:2. Vários personagens bíblicos experimentaram coisas parecidas como esta. Vários personagens bíblicos estiveram em lugares que eles não desejaram estar. Eu duvido que Daniel queria estar dentro de uma cova com leões. Eu duvido que Sadraque, Mesaque e Abednego desejaram um dia entrar na fornalha. Jesus, no Getsemane, ele orava dizendo: Pai, eu não queria estar aqui. Se for possível, me tira dessa. Mas, entretanto, porém, seja feita a tua, não a minha vontade. Então, é uma situação que todas as pessoas, crentes ou não, experimentam. Umas mais, outras menos. Umas com uma contundência maior, outras de forma mais branda. Mas todos passam por estas situações. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui, a igreja do Senhor. Sobre eu tinha que passar por isso. Diga assim, no fundo, no fundo. Mas diga com fé, no fundo, eu sei que eu tinha que passar por isso. Glória a Deus. Esse é o tema da mensagem que eu quero pregar. Eu tinha que passar por isso. Eu quero ler o texto de Atos capítulo 28. Glória a Deus. São 10 versículos apenas, e eu quero ler
Uma vez a salvo em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Enquanto os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo sido salvo do mar, a justiça não lhe permite viver. Paulo, porém, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. As pessoas esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente, mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Perto dali havia uma propriedade pertencente a um homem chamado Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, bondosamente, nos recebeu e nos hospedou. No entanto, o pai de Públio estava doente, acamado, sofrendo febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo. Depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Como consequência disso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Os que tiraram, eles nos prestaram muitas honraria, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Diga amém. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, adoramos o teu nome, Pai, mais uma vez, Senhor, porque cremos que o Senhor está no nosso meio. Pai, a tua palavra foi ministrada, o louvor foi ministrado, Senhor, e nós temos a responsabilidade de ministrar a tua palavra. Pedimos, Senhor, derrama da tua glória sobre nós, abre o nosso coração um pouco mais. O louvor já regou a terra do nosso coração, ó Pai, para que a tua semente seja plantada nesta boa terra. Senhor, faz agora germinar e nos fortalece, nos anima, nos dá graça, direção, sabedoria. Cura o que está doente, Senhor. Sacia, Senhor, a sede do que está sedento. Ó Pai, sacia a fome do que está faminto, meu Pai. Se alguém aqui está com um tipo de dor, ó Pai, de angústia, que seja agora repreendida. Para a glória do teu nome, nos fortalece e nos abençoa. É o que nós te pedimos no nome poderoso de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus. Quando você chega no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, se você tiver um pouco de curiosidade, você vai retroceder até o capítulo 27. Quando você chega no capítulo 28, é uma continuação. Embora a Bíblia não esteja em ordem cronológica, esses 2 textos estão. Capítulo 27 nos fala que Paulo está sendo levado como prisioneiro a Roma. 276 pessoas estão no navio. O líder do navio, o capitão do navio, percebe que alguma coisa está errada no céu. Paulo olha para ele e fala: olha, eu acho que a viagem vai ser um pouco danosa. Vamos parar num determinado lugar chamado Bons Portos, atracar ao redor da rocha, e vamos permanecer ali até que passe toda a tempestade. Mas o capitão do navio, o responsável do navio, ele deu mais atenção àquele que estava no timão, pilotando o navio, não dando ouvido a Paulo. Enfim, o texto vai dizer ali que eles passaram vários dias jejuando. O sol não aparecia, só chuva e tempestade em alto mar. Eles tiveram que largar tudo que eles tinham. Comida, suprimentos. Já estavam jogando ao mar a armação do navio, a ponto de ficar somente com a parte inferior, a parte de baixo do navio, para que tivessem menos peso e sofressem um dano menor. Mas o texto nos diz que Paulo, numa daquelas noites, na 14ª noite,
Atos capítulo 27 descreve isso. E eu tenho uma pregação aqui de Atos 27 chamado Passageiros da Agonia. Eu preguei aqui nesse mesmo púlpito tem mais ou menos uns 4 ou 5 anos. É só você ir lá no canal, você vai ver. E eu me lembro que o texto diz que Paulo, na 14ª noite, sem comer, estava amarrado. E o anjo apareceu a Paulo e falou: Paulo, avise para que esse pessoal não se lance ao mar. Porque se um se lançar ao mar, todos morrerão. Mas se eles não se lançarem ao mar, ou seja, obedecerem o que eu estou falando para você, nenhum fio de cabelo da cabeça deles sofrerá dano. E Paulo então deu essa orientação ao responsável do navio. Dessa vez o responsável deu ouvidos a Paulo. E eles deram nesta ilha. Aí começa o capítulo 28. Uma vez salvo em terra, descobriram que a ilha se chamava Malta. E Malta era mais um lugar onde Paulo não desejava estar. Paulo chega num lugar que ele não imaginou, não fazia parte do seu guia, do seu GPS, passar em Malta. Mas ele estava lá contra a sua vontade. E às vezes nós estamos em lugares que nós não queríamos estar. Às vezes passamos por situações que nunca desejamos passar. Às vezes enfrentamos doenças. E eu sei que ninguém quer ficar doente. Às vezes passamos problemas financeiros. E ninguém gosta de ter problema financeiro. Mas Paulo chega nesta ilha, junto com 276 pessoas. Aquele grupo de pessoas desce. O lugar era gelado, frio. E eles chegam ali sem um aviso prévio. Foram obrigados a atracar naquele lugar. O versículo 2 vai dizer que os habitantes da ilha, coloca na tela, tá? Os habitantes da ilha trataram eles com extrema bondade. Cuidaram deles. Fizeram uma fogueira. Receberam bem. Porque chovia e o frio era extremo. Às vezes nós estamos em situações que não desejávamos estar. Somos colocados em situações que não pedimos para entrar. Às vezes queremos até ajudar, mas o nosso desejo de ajudar, depois de um tempo, acaba se transformando num calvário para nós. Então, eles chegaram e contaram, graças a Deus, com a ajuda dos nativos da ilha. Foram bem tratados. Mesmo chegando num lugar indesejado, foram bem tratados. No versículo 3, o texto vai dizer que Paulo ajunta um monte de gravetos, porque eles fizeram uma fogueira. E Paulo ajunta gravetos e começa a lançar na fogueira. Eu imagino que Paulo, naquele momento, mesmo num lugar indesejado, notou a solidariedade, a humanidade, um ato de filantropia das pessoas que estavam ali o ajudando, para que ele se aquecesse. Era muita gente. Paulo, então, como um pregador, Paulo, então, como um cristão, ele deve ter pensado: bom, eu não vou dar a impressão que sou folgado. Eles estão preparando algo para nós, então eu vou fazer minha parte. Eu vou colocar lenha na fogueira também, para que o fogo aumente, para que assim possamos nos aquecer mais rapidamente, as nossas roupas possam secar. E isso é tão interessante que Paulo começou a jogar os gravetos, e ao ponto que Paulo jogava os gravetos, evidentemente, o calor aumentava, porque um graveto pega fogo rapidamente. A questão é que os gravetos estavam úmidos, então provavelmente demorou um pouco. Então Paulo não deve ter juntado pouco graveto. Paulo juntou muito graveto e colocou para mostrar serviço, não dependendo somente do serviço de pessoas que queriam ajudá-lo. E assim também nós devemos fazer.
Eu posso contar com a sua oração, amém? Mas eu tenho também que fazer a minha parte, colocar a porcentagem, a minha quantidade de lenha na fogueira. Você precisa da oração de alguém, mas você também precisa lembrar que você tem que colocar lenha na fogueira. Nós não podemos esperar que as pessoas acendam a fogueira para nós e a mantenham acesa a vida toda. Nós temos que colocar lenha também, contribuir. A lenha aqui significa combustível. Ok? É combustível. Então, ao ponto que vai jogando lenha, a lenha vai secando. É igual o crente que chega na igreja. O crente chega na igreja, às vezes não teve tempo de orar, trabalhou o dia todo, perna doendo, coluna doendo, cabeça doendo, ouvido doendo de ouvir tanta coisa no trabalho. Ele chega na igreja parecendo um graveto molhado, ok? E ele chega aí, o louvor começa aqui, e quando o louvor começa, o louvor acendeu a fogueira. E se o crente que está aí úmido, molhado que nem um graveto, cansado, com dor em tudo quanto é na articulação do corpo, dor no corpo, dor de cabeça, se ele não começar também a jogar lenha na fogueira que o louvor está acendendo, ele vai permanecer molhado por mais tempo. Mas você percebe que tem algumas pessoas que rapidamente começam a fazer igual Paulo, lançar graveto também, começam a adorar, levantar a mão, cantar junto, começam a participar da celebração. E o fogo que é aceso aqui, junto com o graveto que vem daí, que nós começamos a lançar também, começa a fazer com que a temperatura suba. Glória a Deus. A temperatura subindo vai também secando outros gravetos que são mais difíceis de secar, porque tem gente na igreja que o culto está acabando e ele ainda não entendeu nada, mas tem uns que o culto chega antes da última frase da pregação, o Espírito Santo já revelou o que ele quer falar à pessoa. Então essas pessoas são gravetos que já estão, sabe, quase secos, mas chega uma hora que o fogo pega. E essa é a hora que o crente compreende num culto como esse, que não importa quem vai cantar, quem vai pregar, qual é a placa da igreja, o que ele quer saber é de sentir a presença de Deus. Tem alguém assim aqui? Tem. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembra daquela música da comunidade evangélica de Nilópolis? Ele dizia, eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, tá? Não importa. Então Paulo, ele mais ou menos cantou esse louvor lá, né? Quem sabe Paulo que escreveu essa música, não sei, né? Tá frio, tô molhado. Imagina Paulo saindo da água, com a roupa toda molhada, algas pelo corpo, roxo, lábios, ponta dos dedos roxos. Mas quando Paulo vê o povo acendendo fogueira para ele, ele fala, não, eu não vou ficar fora dessa. Eu vou entrar nessa também, vou fazer com que o fogo aumente, porque eu quero secar rápido. E depois que secou rápido, Paulo percebeu que a fogueira já estava grande, e jogando mais um punhado de lenha, o que acontece? A Bíblia diz que uma víbora vai e ataca Paulo, morde a mão de Paulo ao ponto de ficar grudada. E essa víbora, quando morde a mão de Paulo, Paulo levanta a mão. E quando a víbora morde e Paulo levanta a mão, as pessoas se afastam. Gente, mesmo querendo ajudar, às vezes nós somos feridos. Às vezes você quer ajudar alguém, e nós temos que fazer isso. Nós somos o povo que pregamos o amor, a compaixão, a misericórdia. Mas às vezes querendo ajudar, às vezes nós somos picados. Porque enquanto está frio, a víbora estava escondido. Mas quando o fogo, sabe, a temperatura do fogo subiu, a víbora não conseguiu mais se esconder. Isso me fala de uma vida longe da presença de Deus, em contraste com uma vida próximo à presença de Deus. Uma vida longe da presença do Senhor é uma vida fria, aonde Satanás permanece escondido, fazendo, acontecendo, aprontando, pintando e bordando. Mas quando coloca lenha, oração, poder de Deus, louvor, adoração, e o fogo aumenta, a víbora não consegue mais permanecer escondida. A víbora é obrigada a se manifestar, deixando claro que ela sempre esteve lá.
ela se manifesta. E quando se manifesta, essa víbora, ela quer destilar veneno. E ela encontrou o braço de Paulo, que estava próximo, era o responsável por fazer o fogo aumentar. Então não é porque você tem uma vida de oração, de jejum, sabe, de meditação, que você está imune a ataques de Satanás. Não, muito pelo contrário. Você é alvo tanto quanto outras pessoas. A questão é o tipo de antídoto que existe na tua vida. A diferença é essa. Na vida de algumas pessoas, o antídoto é muito pouco. Mas na vida de algumas pessoas, o antídoto é em dose, sabe, grande. É em dose dobrada. E aí, por mais que Satanás tente morder, picar e permanecer grudado, não acontece nada, porque a Bíblia diz que 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 podem cair à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Você calcará o leão e a áspide, sabe? Porque quando se tem fogo de Deus na vida, não pense você que a víbora não vai tentar te atacar, vai. O que vai determinar é a consequência, é o momento posterior. Porque os ataques você vai sofrer da mesma forma. Você não está livre disso. Agora, o que vai mostrar se você é diferente ou não, são os momentos que sucedem. Porque o texto diz que a víbora gruda na mão de Paulo. Paulo nem lá queria estar, gente. E estando lá, ele tentou ajudar. Porque o povo estava sendo benevolente, amoroso. Tá? A temperatura sobe e a víbora gruda na sua mão. Eu imagino que Paulo, quando desce na ilha, é recebido com alegria. Fazem a fogueira. Eu imagino que Paulo disse assim: glória a Deus. Não queria estar no barco. Não queria passar pela tempestade. Eu não queria passar por tudo que passei no naufrágio. Eu não queria cair na água gelada. Eu não queria estar aqui nesse frio. Eu imagino que Paulo pensou: eu não queria, mas já que eu estou aqui, pelo menos eu estou em terra firme agora. Aí vem a víbora. Aí vem a víbora. Você já não passou por isso? De pensar assim: puxa vida, glória a Deus, acabou esse problema, resolvemos, bendito seja o nome do Senhor. Quando chega no outro dia, vem uma luta maior, um problema maior bate na tua porta. Embora não seja um problema, mas para quem é um casadinho de novo, nós temos alguns aqui na igreja, né, Eric? Nós temos alguns aqui na igreja novinho. O dia que eu cheguei em casa, isso em... Você nasceu em 91, né, Nayara? 91. Novembro de 91. Então foi em 91. No começo de 91, eu cheguei em casa e falei assim para Sandra: amor, fui mandado embora. Ela falou assim: amor, eu tô grávida. E nasceu a Nayara. Não é um problema mais para um casado de novo? Eu não sabia se eu chorava, se eu dava glória a Deus, porque fui mandado embora e está grávida. Então, às vezes, você passa por processos similares. Você resolve algumas coisas, se vê livre, quita uma dívida. Sabe? Há uns anos atrás, eu recebi a notícia de alguém que fazia parte da diretoria da nossa igreja há muito tempo atrás, dizendo: pastor, vai no banco porque o nome do senhor está sujo. Eu falei: o meu? Eu falei: como assim? Não estou sabendo. Eu fui no banco, minha conta está bloqueada. Eu falei: mas como assim? Você não tem nada a ver comigo? Ah, é porque há anos atrás eu fui da diretoria da igreja e eu não estou mais aí. Eu falei: Jesus, que vergonha. Quando eu fui ver, a dona Claro, telefonia,
me protestou por uma conta de R$ 32, resíduos, que não me cobraram. E quando eu liguei, disse assim: não, o senhor aceitou o acordo. Eu falei: eu não estou nem sabendo de acordo. O meu score caiu lá embaixo, demorou 3 anos para ser recuperado, sem saber. E foi uma época que para mim estava tudo bem. Tudo bem. E aí chega a notícia. Então tem momentos que nós também chegamos em Malta. E chegamos em Malta não com as nossas pernas, não, é porque a situação nos coloca em Malta. E às vezes chegamos em Malta já vindo de um problemão e falamos: agora está tudo bem. E aí pronto, vem um outro problema. Vamos fazer algo para contribuir. Está certo que eu ia ser beneficiado, Paulo ia ser beneficiado, mas aí íamos fazer algo para contribuir, e agora a víbora morde Paulo. Quando a víbora morde Paulo, olha o versículo 4. Os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo e disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino. Diga para quem está ao seu lado: temos que tomar cuidado com pessoas. Diga assim: nós temos que amar pessoas, mas nós precisamos também tomar cuidado. Diga: porque elas mudam de manhã para tarde. Irmão, é um ser a ser estudado. Pessoas são seres a ser estudados. Receberam com humanidade, se dispuseram na chuva, no frio, a preparar uma fogueira. Contribuíram, mas quando viram a víbora agarrada na mão de Paulo, já mudou. Já mudou. Porque as pessoas às vezes nos julgam, e julgam que as coisas que acontecem conosco é porque nós praticamos algo errado lá atrás. Lembra de Jó? Jó, você está nessa situação porque tem pecado escondido. Você está nessa situação porque você fez coisa errada. Você defraudou alguém, você enrolou alguém, você enganou alguém, você maltratou alguém. Então às vezes acontece algo diferente conosco, e as pessoas que às vezes nos abraçam de manhã, à tarde, estão dizendo: não, esse camarada não é normal, tem coisa errada. Se afastaram. O ser humano precisa ser estudado. Nós precisamos ser estudados. Se afastaram, é a dubiedade de um ser humano. E nós passamos por isso constantemente. Estamos no lugar que não queremos estar, passando por coisas que não queríamos passar, experimentando coisas que nunca imaginaríamos que experimentaríamos. E agora, pessoas que de repente nos abraçam, se afastam. Se afastam. E olha a frase: certamente esse homem é assassino, ou seja, é o pior do ser humano. Pois tendo sido salvo do mar, a deusa, ali é uma deusa a justiça, não é justiça de Deus. É uma deusa da ilha, J com maiúscula ali. Está se referindo a uma deusa que era adorada na ilha. Ele foi salvo do mar, mas a deusa justiça não lhe permite viver. Ou seja, esse camarada que chegou aqui, que nós vimos, estávamos ajudando, do lado dele, agora a gente percebe que ele não é normal, tem alguma coisa errada. Ele não morreu no naufrágio juntamente com essas pessoas, mas só ele foi atacado pela víbora. Só ele. E eu creio que Paulo pensava: não é possível, o que eu estou fazendo aqui? Talvez você está passando por processos semelhantes, com pessoas, com situações, com enfermidades, com privações, com dificuldades, e pensando: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou neste lugar? Por que eu estou vivendo isso? Por quê? Pessoas me taxam, pessoas me excluem, me ignoram, fingem que não me veem. Por que eu estou passando por essas situações? Talvez você pense o que Paulo pensou: o que é que eu estou fazendo aqui? Até aquele momento, Paulo, eu imagino que não tinha caído a ficha, como talvez não caiu a ficha de muita gente aqui. Ok? Muita gente aqui às vezes ainda não entendeu o processo que está vivendo. Muita gente não compreendeu.
Mas o texto diz no versículo 5 que Paulo vai e sacode a cobra no fogo. Paulo sacudiu a cobra. E quando fala que Paulo sacudiu a cobra, me faz entender que quando nós estamos vivendo esse tipo de situação, ou esses tipos de situações, nós não podemos nos entregar ao marasmo, nós temos que nos mover em direção a Deus. Paulo sacudiu, diga assim: olha, eu preciso sacudir. Isso, dá uma sacudida, faz assim. Glória a Deus. Isso fala de não ficar parado, fala de se movimentar, fala de ir para cima, fala de se levantar, fala de sair da monotonia, fala de se mexer, fala de ir ao encontro com aquilo que Deus tem preparado para você. Porque nesse processo Paulo começou a enxergar de forma ainda breve, de forma ainda muito longínqua, o que ele estava passando. E nesta noite eu quero que você entenda que tudo que você está passando e ainda não está compreendendo, você vai sair daqui hoje, olha, convicto de que Deus tem um propósito no que você está vivendo, e isso é para a glória do nome dele. Falabre a flor que dará saio. Diga assim: eu preciso me movimentar. Glória a Deus. Alguém já disse um dia que água parada cria bicho? Água parada cria bicho, né? Cria de tudo. Você vê um tambor, quando a gente era criança, né? Um calorão que fazia aqui, a gente procurava construção, tinha aqueles tamborzão azul cheio de água que os pedreiros usavam. Aquilo lá para nós era uma piscina. Aquilo para mim era uma piscina, gente. Aquele tambor de ferro cheio d'água, tampado com um saco de cimento. Para criança sem juízo, aquilo é uma piscina. E você olhava na água assim, quando você relava o dedo na água, aqueles bichinhos iam lá para o fundo. Iam lá para o fundo as larvas. E quem está preocupado com isso? Água parada. Agora, quando você se movimenta, glória a Deus, e no contexto que eu estou dizendo, quando você se movimenta em relação às coisas de Deus, a compreender o que Deus tem para a tua vida, coisas extraordinárias começam a acontecer aqui embaixo, porque você toca lá no céu. Quando Deus mostrou para Daniel a respeito de algumas coisas, no capítulo 9, Deus falou para Daniel a respeito da grande tribulação para a nação de Israel, aquela coisa toda. E no capítulo 10, Daniel se propõe a buscar a Deus para entender o que recebeu no capítulo 9. Daniel ficou assustado, não entendeu o que estava ouvindo. E no capítulo 10 ele se coloca a buscar, para entender. E aí ele começou a se mexer, diga assim, ele começou a se mexer. Ele começou a sacudir. Sacudir é coisa de pentecostal, né? Sacudir. E o texto vai dizer que Daniel se propôs a buscar o Senhor em jejum e oração. E jejum e oração por 10 dias. E Deus não responde, 20 dias e nada. No 21º dia, a Bíblia fala que chegou Gabriel diante de Daniel. A Bíblia diz que quando Daniel tentou levantar para ver aquele anjo, ele caiu com os joelhos e com as mãos no chão, sem força para se levantar. E ele disse assim: eu sou enviado do Senhor, eu assisto diante do trono de Deus. Sabe o que ele falou para Daniel? Daniel, desde o primeiro dia, versão Cláudio Figueiredo, que você começou a se sacudir aqui, desde o primeiro dia que você colocou o teu coração em buscar, orar, jejuar na presença de Deus, Ele já enviou a resposta, Ele já ouviu, Ele já recebeu. Então, quando você tem o entendimento do que você está vivendo, na realidade, Deus já havia liberado esse entendimento há tempos atrás. É que você e eu, nós não estávamos preparados para compreender de forma plena. Porque Gabriel explica para Daniel, é que na realidade, Daniel, desde o primeiro dia, Deus já liberou. E eu vinha descendo, mas no meio do caminho, no segundo céu, onde as potestades estão,
Alguns demônios me impediram. Ele usa outros termos, rei da Pérsia. Me impediram. E eu tive que chamar Miguel. Porque Gabriel significa ángelo. Tá? No Antigo Testamento, Malaque, mensageiro. Quando ele chama Gabriel, Gabriel não é ángelo ou Malaque, mensageiro. Quando ele chama Miguel, Miguel é arcanjo, ou seja, anjo principal. Enquanto Gabriel é um anjo que traz mensagem, Miguel é um anjo que guerreia. E a Bíblia fala que quando ele chama Miguel, Miguel vem, abre um caminho para que ele desça. E essa batalha demorou 21 dias. E sabe por que a resposta chegou? Porque durante 21 dias Daniel continuou sacudindo, se mexendo na presença de Deus, para buscar a solução e entendimento daquilo que ele estava experimentando, daquilo que ele queria compreender. Deus é tão bom que não vai demorar 21 dias, Deus vai te fazer entender hoje. Glórias a Deus. Glória a Deus. Então você precisa se movimentar. Você precisa se mexer. Você não pode ficar parado. Crente, irmão, crente parado é um problema. Ele desanima, ele esfria. Não pode. Crente tem que se movimentar. Tem que estar envolvido. Ok? Tem que estar envolvido. Você pode dizer assim: eu preciso me envolver. Diga: eu preciso me mexer. Diga: eu preciso sacudir. É isso, você precisa sacudir. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. O texto vai dizer, versículo 6, que eles esperavam que ele começasse a inchar. Irmão, quando a gente está na prova, alguns chegam e falam assim: calma, Deus vai te dar vitória. Mas tem gente, irmão, que já imagina logo o pior. Vou fazer um exame, o diagnóstico foi ruim. Meu Jesus, mais um velório. Um casal está vivendo um problema, mais uma separação. A família está vivendo um problema de relacionamento, mais uma família, sabe, que vai ser diluída. Que eles esperavam logo o pior: vai inchar, vai morrer, vai inchar. Esperando que ele caísse morto, que era uma víbora. Imagine aí uma jararacuçu, uma cascavel, uma coral verdadeira. Imagine aí uma cobra peçonhenta. É o povo que primeiro abraçou. E depois, olha lá, tendo esperado muito tempo, ficaram aguardando. Porque, irmão, tem muito... Gente, a nossa luta não é contra carne e sangue. Não. A nossa luta não é contra carne e sangue. E não é uma mensagem precatória. Não, é uma realidade. Tá? Existem situações na nossa vida que pessoas às vezes imaginam que a gente vai cair mesmo. Que não tem mais saída pra gente. Mas, irmão, a última palavra na vida de quem é fiel ao Senhor vem do céu. A última palavra não vem do homem, não vem do juiz, não vem do advogado, não vem do médico, não vem do pastor. A última palavra não vem do patrão. A última palavra não vem de jeito nenhum. A última palavra vem do céu. A última é Provérbios 16:1. O homem pode fazer preparações, mas a última palavra vem da boca do Senhor. Glória a Deus. Mas olha o ser humano. Esperaram muito tempo, esperando inchar, cair morto. Mas como nada aconteceu, mudaram de... mudou de novo. Mudaram de ideia. Esperou que você inchasse e morresse. Você não morreu, então agora, peraí, eu acho que você não é tão ruim assim. Você quebrou, mas você quebrou e está de pé, se levantando. Eu acho que não foi culpa bem toda sua, não. Sabe?
Existem pessoas que às vezes quando alguém não tem nada, aquela pessoa não faz nem parte do grupo seleto. Mas quando a pessoa começa a se levantar, já começa a ser incluída. E quando a pessoa está bem, se torna melhor amigo. Porque o ser humano é assim. Diga assim: eu amo pessoas e tenho que amar, mas com algumas eu tenho que tomar cuidado. Então, cuidado, o ser humano é assim, tá? O ser humano é assim, nós temos que tomar cuidado. Esperou que incha, esperou por um bom tempo, mas depois que viu que nada aconteceu, mas esse camarada não morreu, eu acho que ele não é mais assassino não. Eu acho que esse camarada, na realidade, ele deve ser o quê? É um Deus. De um assassino, o pior dos homens, agora ele se tornou um Deus. Meu pai, agora ele se tornou um Deus. As mesmas pessoas, às vezes que atacam, quando vem Deus agindo na nossa vida, essas pessoas chegam ao extremo de imaginar coisas que nem você se julga ser. Nem você se julga ser. Porque eu sei que alguém aqui já ouviu: ó, você prega muito, você canta muito, você é muito bom nisso. Irmão, a nossa capacidade vem de um só, vem de Deus. A capacidade nossa vem do céu, vem de Deus. Não é porque estudou, porque fez aula, porque fez curso, porque pagou. Tudo isso contribui, devemos fazer e vamos continuar fazendo. Sempre fizemos, mandamos, ensinamos, orientamos a fazer. Mas a capacidade vem de um só, é do céu, é do Senhor para a nossa vida. Então nós não nos empolgamos com o elogio de ninguém. Não. Porque nós sabemos que se não for Deus na nossa vida, irmão, nós não permanecemos de pé. Não permanecemos de pé. Glória a Deus. A característica de uma seita é justamente a contrária. É dizer: nós somos, nós conseguimos, eu sou o líder, se eu falar você ouve, se outro falar cuidado. Não, aqui não. Aqui nós entendemos, irmão, que quem fala está na direção de Deus, quem canta é pela graça de Deus, quem toca é para a glória do Senhor. Estamos reunidos pela misericórdia, pelo favor, pela benevolência de Deus que nos amou. Glória a Deus. As pessoas mudam, mas o nosso Deus não há dúvida e nem sombra de variação. Glória a Deus, o nosso Deus não muda. A Bíblia diz que Deus tem o caminho na tormenta e na tempestade. Ele não muda, Ele é fiel. Oh, glória a Deus, o que Deus falou a respeito da tua vida vai acontecer. Não se preocupe com o que vem acontecendo no meio do caminho, como as ilhas de Malta que você tem passado, naufrágio. Não se preocupe com a tua dor, com o que disseram. Acredite que é necessário passar por isso, e Deus vai fazer você chegar no lugar que Ele quer que você chegue. Glória a Deus. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Glória a Deus. Versículo 7. Estou pregando uma mensagem textual. Perto dali, não morreu, não inchou, não babou, não estribuchou. Não, irmão, nada disso. Nada disso. Não aconteceu nada. Paulo ficou bem. Aí a ficha de Paulo começou a cair. O que eu estou fazendo aqui, passando por isso? Não é possível. Perto dali havia uma pequena propriedade, pertencente a um homem chamado Públio. Diga assim: homem chamado Públio. Diga, governador da ilha. Glória a Deus. Às vezes nós estamos em determinados lugares, enfrentando certas situações, porque Deus quer fazer o nome dele reconhecido através da nossa vida. E
para Deus fazer o nome dele reconhecido através da nossa vida, Deus permite que nós nos acheguemos em lugares, experimentemos situações, vivemos coisas que não queríamos viver. E quando estamos vivendo isso, ficamos confusos, querendo descobrir o porquê. E nós agora percebemos que Deus levou aquele navio até Malta. E nós aprendemos aqui que o milagre na vida de um crente aproxima ele de pessoas importantes. Levante sua mão direita em nome de Jesus, que eu quero te abençoar. Glória a Deus. Talvez você hoje está se perguntando, e eu sei que está, tem gente aqui se perguntando: para que isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que estou passando por isso? Por que eu estou neste tempo, nessa situação? E Deus me manda te dizer: calma, acalma o teu coração, porque esse processo que você está vivendo vai atrair pessoas de grande importância para a tua vida, e essas pessoas vão te abençoar e se tornar mantenedoras de algo na tua vida no amanhã. Você acredita nisso? Adore o nome do Senhor. Convidaram Paulo para ficar na sua casa, o maioral da ilha, o principal, o governador da ilha. Não foram aquelas pessoas que julgaram: é um assassino. Não, agora, como ele não morreu com a picada de uma víbora, esse camarada não é normal, eu quero ele junto de mim. Eu quero ele junto de mim. Glória a Deus. Eu imagino que tem pessoas procurando por você. Eu imagino que tem pessoas em algum lugar, numa empresa ou dentro da empresa que você trabalha, na área de ramo, do seu ramo de atuação, procurando por você e não te encontrou ainda. Mas vai te encontrar. Mas vai te encontrar. Vai te encontrar, glória a Deus. E pessoas que às vezes já ouviram falar de você e não botaram fé, me perdoe o linguajar tão atualizado, não botaram fé naquilo que disseram sobre você, mas vão te encontrar, glória a Deus. Vão, porque a presença de Deus na tua vida atrai milagre, o milagre atrai pessoas, glórias a Deus, aleluia. Olha lá, chamou para ficar na casa 3 dias, longe do frio, longe da fogueira, longe de víbora e longe de gente que muda de manhã para noite. Não, vem para minha casa. Não vai ficar pendurado em árvore, não vai ficar em rede, nem em navio e nem em choupana. Você vem para minha casa, junto de mim, o principal da ilha. Paulo começou a entender: eu já comecei a entender na realidade porque eu estou passando por isso. Mas ainda faltava algo. Põe o próximo versículo, por favor. Glória a Deus. No entanto, o pai de Públio, o pai desse governador aí, estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Quando Paulo chega na casa do governador, eu imagino que Paulo entra desenchavido. Não conheço ninguém, não sei nem a cultura, o que eles comem, onde eles dormem, mas é uma casa, não estou debaixo de um coqueiro. Eu imagino que Paulo entra, olha e vê lá no fundo da casa alguém deitado. Eu imagino que Paulo pergunta: senhor Públio, a Bíblia não diz, mas isso não é um monólogo, Paulo não estava só. Eu imagino que Paulo pergunta: senhor Públio, quem está naquela cama? E Públio deve responder assim: aquele é o meu pai. Aconteceu uma praga aqui na ilha, está morrendo bastante gente, e nós não temos medicina, não temos alternativa, e o meu pai está lá, esperando a vez de morrer com uma disenteria forte, febre. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer não, seu Paulo. Eu creio que naquela hora a ficha de Paulo caiu completamente. E ele entendeu: estou passando por isso para que o plano de Deus seja estabelecido neste lugar. Aleluia.
E eu creio que nessa hora Paulo lembrou que Deus falou com ele antes dele sair na viagem: você vai até Roma e vai se apresentar diante de César. Eu creio que quando Paulo viu o homem deitado, ele imaginou: agora eu entendi para que Deus me trouxe aqui. Foi para operar um milagre na vida deste homem, porque ele é de grande influência na ilha. Eu operando um milagre na vida deste homem influente na ilha, toda a ilha vai saber que existe um Deus todo poderoso no céu. Aleluia, através da minha vida o milagre vai acontecer. E Paulo na hora, eu imagino que lembra, até porque eu tinha que estar neste lugar, porque Deus me falou que eu chegaria até Roma. Eu não cheguei em Roma ainda, então se eu tenho que chegar em Roma, eu não vou morrer em Malta. Se eu tenho que chegar em Roma, eu não vou pegar dissenteria. Se eu tenho que chegar em Roma, a cobra me morde, eu não vou morrer, porque eu tenho que chegar lá, porque é plano de Deus que eu chegue lá. Então descansa o teu coração, você não vai morrer nessa provação, você não vai morrer nessa situação, você não vai perder o seu negócio, você não vai perder a tua fé. É projeto de Deus que você vá mais longe, porque a jornada que Deus tem para a tua vida não chegou ao fim, não é aqui que ela vai terminar. Existe algo mais adiante para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Levante suas mãos para o céu e diga bem forte: eu tinha que passar por isso. Diga: eu precisava estar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Tem pessoas aqui que precisavam ouvir isso. Glória a Deus. Você precisava estar aqui hoje. Você precisava sim passar por isso. É experiência, e você cresce com as experiências. Por mais que sejam dolorosas, deixam cicatriz, mas elas vão fechar, e você vai ver no amanhã o aprendizado extraordinário que você obteve passando por isso. Então não se preocupe, porque a tua caminhada não termina aqui. Aleluia. Roma está logo ali, é onde Deus quer te levar. Glória a Deus. Eu não sei qual é o Roma na tua vida, mas seja talvez a cura de um parente, seja a salvação de um familiar, seja a restauração da família, seja a mudança de comportamento de alguém. Deus vai fazer você ver isso acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 9 para concluirmos. Ele é maravilhoso, fiel. Como consequência disso, os outros doentes da ilha foram curados. Os que tiraram conclusões sobre a vida de Paulo no início, agora correm atrás dele. Os que tiraram conclusões precipitadas, antecipadas, fizeram pré-julgamentos a respeito do que você viveu ou está vivendo, descansa, porque amanhã ou depois estarão te pedindo socorro e ajuda. E não é para você ou eu, para nós nos engrandecermos, não. É para que as pessoas entendam que aquele que se submete à vontade de Deus passa por altos e baixos, mas tanto em cima como embaixo, o Senhor nunca nos desampara. Nunca. O Senhor nunca nos desampara. Tá? Aqueles que julgaram Paulo no início, agora tornam-se mantenedores do ministério de Paulo. Glória a Deus. Versículo 10. Olha lá. Foram até Paulo, foram curados, tá? E agora nos prestaram muitas honrarias. E não foi só a Paulo, viu? Porque uma pessoa, eu disse quantas? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, que compreende o plano de Deus dentro de uma casa, é suficiente para mudar e determinar o rumo dela.
Tem um crente cheio do Espírito Santo de Deus na sua casa? Tem um. Se tiver um, suporte o momento. Passe por Malta. Não tem problema, a embarcação se foi, dedos se vão, a mão permanece. Aleluia. Passe por Malta, suporte o frio, suporte a víbora, suporte a acusação, sabe? Suporte o preconceito, suporte, sabe? Passe por tudo isso, porque daqui a pouquinho as mesmas pessoas vão precisar de você. E mais adiante Deus vai fazer você prosperar, e elas também. E elas vão se tornar mantenedoras daquilo que Deus tem para a tua vida. Você acredita nisso? Fica de pé, adore o nome do Senhor. Porque se eu estou Deus abençoe em nome de Jesus. Até quinta-feira, se Deus nos permitir, na quinta-feira.